ao nosso tema, que é a revolução tecnológica, a inteligência artificial, a resistência democrática e a mudança climática. Eu, quando me preparava para organizar essa apresentação, eu pensei quais são os temas que hoje preocupam corações e mentes pelo mundo afora. E são muitos. Nós temos 2 guerras, pelo menos, em curso, na Ucrânia e no Oriente Médio. Guerra é sempre uma derrota da causa da humanidade. Nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas ainda em pobreza extrema. Nós temos uma crescente violência e a ascensão do crime organizado no mundo. Mas eu separei 3 temas que me parecem muito importantes e sobre os quais gostaria de compartilhar algumas ideias e reflexões. E são eles: a revolução tecnológica e a inteligência artificial, a democracia e a mudança climática. Começo, portanto, pelo nosso primeiro tema. Nós vivemos sob a égide da terceira revolução industrial. A primeira é simbolizada pelo vapor, meados do século XVIII, o uso do vapor como fonte de energia. A segunda revolução industrial é simbolizada pelo uso da eletricidade e do motor de combustão interna como fonte de energia, que propiciou os automóveis, os aviões. E a terceira revolução industrial que nós estamos vivendo, que é a revolução tecnológica. A revolução que começa de meados para o final do século passado e que envolveu a substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, que permitiu a universalização dos computadores pessoais, a universalização dos telefones inteligentes e a internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. A revolução tecnológica ou revolução digital, ela modificou a maneira como nós vivemos, como nós fazemos uma pesquisa, como nós reservamos um hotel, como nós ouvimos música, como nós lemos as notícias. Nós vivemos o admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, da internet das coisas. Algoritmo, que é uma palavra que até outro dia a gente não conhecia, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Até o futuro próximo é imprevisível. Quando eu e Dom Antônio éramos mais jovens, possivelmente mais bonitos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Hess e a Shell, as que produziam automóveis, como a General Motors e a Ford, ou as que fabricavam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma dessas empresas figura mais entre as mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo hoje são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Portanto, o mundo mudou extraordinariamente. As pessoas hoje leem notícias por mídias sociais e não mais nos jornais de papel ou nas revistas de papel, que eu ainda uso sob o olhar espantado dos meus filhos, que me consideram um ser jurássico. Pois nós estamos vivendo agora o início da 4ª revolução industrial, que é a que combina a tecnologia da informação com a inteligência artificial e também a engenharia genética. Daqui a 5 anos, as nossas vidas vão ser completamente diferentes do que são hoje. E, progressivamente, o próprio significado do que seja ser humano vai se transformar por esses avanços que nós estamos vivendo. E nós só precisamos ter certeza de que o avanço da história, porque não é possível pará-la, caminhe por uma trilha ética que sirva à causa da humanidade e que não seja destrutiva da causa da humanidade. A inteligência artificial
entrando nesse tema. A inteligência artificial, ela consiste em programas, em softwares que transferem para computadores algumas capacidades humanas. Simples assim. Essas capacidades incluem tarefas cognitivas e tomadas de decisões. Mas a inteligência artificial, ela opera com informações, dados e estatísticas alimentadas por pessoas humanas. Inteligência artificial não tem consciência de si própria, não tem noção do que é certo e errado, do que é bem e mal, do que é ético ou do que não é ético, não tem sentimentos, não tem emoções. Ela cumpre instruções com base naquilo com que é alimentada. E mais recentemente, nós estamos todos vivendo essa última fronteira da inteligência artificial, que é conhecida como inteligência artificial generativa, que é a capacidade de comunicação, de produzir conteúdos de linguagem e, muito especialmente, a inteligência artificial é capaz de reproduzir capacidades humanas nas áreas mais diversas, que vão da ciência à literatura. Há quem compare o surgimento da inteligência artificial generativa à invenção da imprensa por Gutenberg em 1455, que mudou a história do mundo e permitiu a difusão do conhecimento, inclusive pela impressão, Padre Anderson, da Bíblia, que passou então a comportar a leitura pessoal por parte das pessoas que assim desejavam. Portanto, nós estamos no limiar de uma revolução muito profunda. Eu vou pedir licença a todos, eu vou tirar o paletó, se não se importarem. Está um calor, aliás, nisso a PUC não mudou. A inteligência artificial, ela traz muitas utilidades positivas para a vida humana. Em primeiro lugar, ela tem melhor capacidade de tomada de decisões em muitas áreas, porque os computadores alimentados com softwares adequados, eles têm capacidade de processar um volume muito maior de informações do que o cérebro humano, numa velocidade muito maior. Portanto, em muitas áreas, a inteligência artificial já tem capacidade de operar melhor do que o cérebro humano. É claro que na vida a gente sempre deve evitar exageros. Eu li recentemente num livro que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que os próprios interessados, apenas cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. Até pode ser, mas eu escrevi na margem do meu livro, prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que há uma transformação, e é uma transformação que impacta o mundo de uma maneira muito profunda. Por quê? Um dos pilares da civilização em que fomos criados é o livre-arbítrio, desde Santo Agostinho, Padre Anderson. O livre-arbítrio é a capacidade que as pessoas têm de autonomia, na filosofia kantiana, a capacidade que cada um tem de fazer as suas próprias escolhas existenciais. Num mundo em que as principais escolhas sobre as nossas vidas passarem a ser feitas de maneira mais eficiente, fora da gente, externamente a gente, nós teremos subvertido um dos pilares da cultura e da civilização em que nós fomos criados. Uma segunda utilidade especial da inteligência artificial é a automação de muitas tarefas que são profundamente desgastantes para a pessoa humana nesse mundo da industrialização. Quem tiver visto um filme do Charles Chaplin chamado Tempos Modernos, lembrará como muitas vezes as atividades repetitivas podem levar uma pessoa à total neurose.
Nós agora podemos substituir essas atividades subhumanas por mecanismos de inteligência artificial, que de resto não tem fadiga, não tem mudanças de temperamento, não faltam o serviço. Em terceiro lugar, haverá, professora Margarete, professora Eliette, grandes transformações na medicina, diagnósticos, pesquisas de doenças, pesquisas de novos medicamentos, exames de imagens. Tudo isso poderá ser feito com melhor capacidade. Por evidente, uma inteligência artificial bem alimentada tem uma capacidade de armazenar informações muito maior do que o cérebro humano do melhor médico do mundo. Embora, evidentemente, não tenha capacidade de humanizar aquele diagnóstico, e, portanto, nós nunca vamos prescindir da pessoa humana, mas o auxílio que a inteligência artificial pode prestar é imenso. Nós vamos ter impactos positivos no meio ambiente, a capacidade de racionalizar a utilização da água, de monitorar os grandes crimes ambientais de mineração ilegal, de extração ilegal de madeira. E vamos ter, para terminar aqui e não estender muito esse elenco, uma transformação na linguagem, porque a inteligência artificial já tem a capacidade de se comunicar com as pessoas através de palavras e de imagens. Porém, mais do que isso, quem quer que trabalhe com línguas estrangeiras e já fez uma experiência de colocar uma tradução, seja no ChatGPT, seja no DeepL, seja em qualquer uma dessas ferramentas, a tradução é de altíssima qualidade. Daqui a pouco a língua vai deixar de ser uma barreira na comunicação humana. E nós vamos poder fazer uma tradução simultânea do que eu estou falando aqui, independentemente até de uma pessoa humana para fazê-lo. E, portanto, quando isso acontecer, o prêmio Nobel, em vez de ir para o Bob Dylan, vai para o Chico Buarque de Holanda, que é muito melhor do que o Bob Dylan. Apesar do Bob Dylan ter merecido. Portanto, há muitas coisas boas que podem acontecer, mas há muitos riscos envolvidos, e eu gostaria que nós tivéssemos a percepção desses riscos num ambiente de pessoas que vão pensar o mundo e que vão ser as próximas lideranças. E eu devo dizer, o progresso é inevitável. E, portanto, não adianta a gente querer ser contra o progresso. A gente tem que ser capaz de canalizá-lo para o bem, para que os maus atores não o capturem. Eu tenho uma visão extremamente positiva e construtiva da vida. A minha fé mais profunda é de que a humanidade é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Às vezes, como a história não é linear, a gente não consegue perceber isso da superfície, mas a história continua fluindo na direção certa como um rio subterrâneo, mesmo quando a gente não vê. E porque eu penso assim, eu tenho uma visão extremamente construtiva da vida e do papel da condição humana. Eu não sou como um personagem de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, do sujeito que foi ao médico e o médico disse para ele: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma ruim e tem outra pior. Me dá a ruim primeiro. Você só tem 24 horas de vida. Bom, o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Evidentemente vai haver, em primeiro lugar, um impacto imenso sobre o mercado de trabalho. Inúmeras profissões vão desaparecer e já estão desaparecendo. As pessoas vão ter que reaprender novas capacidades. Mas, evidentemente, não é fácil uma pessoa que era motorista passar a ser programador. Portanto, nós vamos ter um momento de transição na vida em que as pessoas vão ter que ser recapacitadas, em que o Estado vai ter que ter amparos sociais para quem vai perder a capacidade de ingressar nesse novo mercado de trabalho da economia do conhecimento. Em segundo lugar, há um risco imenso, apavorante, do uso da inteligência artificial para fins bélicos. E é assustador imaginar a China e os Estados Unidos numa corrida armamentista para saber quem é que consegue usar a inteligência artificial de maneira mais destrutiva.
Nós já temos drones automáticos que já fazem ataques sem risco para quem está atacando e já estão sendo desenvolvidas as armas letais autônomas, que têm capacidade de tomar decisões próprias, sem que haja uma pessoa humana por trás. Podem imaginar o risco ético que representa ataques militares com decisões sendo tomadas por máquinas sem controle humano? Já há conferências da ONU tentando disciplinar e, quem sabe, banir essa possibilidade, mas é preciso ter em linha de conta que a combinação da inteligência artificial com o poder nuclear pode ser absolutamente destrutiva para o homem na face da Terra. Um outro ponto gravíssimo e preocupante da inteligência artificial que nós vamos viver no mundo todo. O mundo, quase mais da metade do mundo democrático tem eleições esse ano. A massificação da desinformação via inteligência artificial é um perigo que nós vivemos, porque com técnicas como o deepfake é possível alguém me colocar aqui e imitar a minha voz e a minha imagem e me colocar dizendo coisas que eu jamais disse. Isso é dramático para a democracia e para a liberdade de expressão, porque nós somos ensinados a acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos. O dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos, a liberdade de expressão perdeu o sentido. Portanto, há um perigo imenso na massificação da desinformação. Algumas das coisas que acontecem hoje vão parecer ingênuas diante do potencial lesivo do uso do deepfake. E eu aproveito o ambiente para dizer, em matéria de fake news, que eu não sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que participamos em Cuba, apesar de haver milhares de acessos na internet. Eu nunca fui a Cuba. Eu não tenho nenhum tipo de contato com o ex-ministro José Dirceu. E não sou dado a orgias. Embora na vida, padre, não descarte nenhuma possibilidade, mas até aqui não me ocorreu essa ideia. Portanto, é preciso ter cuidado com a massificação da desinformação, a violação da privacidade. Sempre que alguém estiver utilizando uma ferramenta gratuita na internet, não se engane, o produto é você. Portanto, há um mundo que negocia as informações privadas, frequentemente sem a nossa autorização, e pode ser potencializado com a inteligência artificial. Eu disse no começo que a inteligência artificial é alimentada por pessoas humanas e, portanto, é preciso ter cuidado, em quinto lugar, para não reproduzir via inteligência artificial as discriminações e preconceitos que proliferam na sociedade, porque senão nós vamos perenizar os grupos vulneráveis. E, por fim, há um risco sobre o qual eu vou falar daqui a um minuto, que é o da singularidade. Portanto, é preciso regular a inteligência artificial, como é preciso regular as plataformas digitais, para que essas invenções, esses avanços tecnológicos sirvam à causa da humanidade e não tornem a vida na Terra pior. Mas, como eu disse inicialmente, não é possível parar o progresso. Um grupo de cientistas grande pediu que se sustassem as pesquisas com inteligência artificial até que se conseguisse definir um conjunto de parâmetros éticos. Ninguém parou, porque é muito difícil parar a história. A segunda observação importante quando se cuida da regulação da internet é a velocidade da transformação que ocorre no mundo atual. Eu fiz uma pequena pesquisa e descobri o seguinte: o telefone fixo, aquele pretão que os mais jovens não conhecem, que ficava em cima de uma mesa ou preso na parede, o telefone fixo levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. O telefone móvel, esse que inferniza a vida da gente, que
aproxima as pessoas que estão distantes e afasta as pessoas que estão próximas. O telefone celular levou 16 anos para atingir 100 milhões de pessoas. O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses. Essa é a mudança na computação do tempo nesse momento da história que nós estamos vivendo. Por isso que eu disse que até o futuro próximo ele é imprevisível. De modo que é preciso regular para manter a inteligência artificial servindo à causa da humanidade, mas também não é possível errar a mão da regulação, porque a gente não quer conter o ímpeto da inovação pelas potencialidades positivas que vêm aí. É muito difícil acertar esse ponto. Nós fizemos isso quando regulamos a internet lá atrás. Aqui o deputado Alessandro Molon, meu querido amigo, que foi o relator do projeto de regulação do Marco Civil da internet há 12 anos atrás. Só que em 12 anos aconteceram muitas coisas e, evidentemente, a gente tem que revisitar para adaptar às novas realidades. Portanto, os países todos estão pensando como regular. Nos Estados Unidos tem uma ordem executiva do presidente, tem recomendações da Unesco, da OCDE, da ONU, a União Europeia está aprovando legislação. É preciso que a inteligência artificial seja capaz de proteger os direitos fundamentais das pessoas, como a privacidade, como a autonomia, a própria liberdade de expressão. É preciso proteger a democracia contra a massificação da desinformação, contra os discursos de ódio. Por que o discurso de ódio é antidemocrático? Porque a democracia é o regime político em que todos têm o direito de participar. E o discurso de ódio é um esforço de subalternização de algum grupo para que a voz dele não seja ouvida ou não seja ouvida com o mesmo valor no espaço público. O discurso de ódio é incompatível com a democracia. E, evidentemente, é importante combater o ataque às instituições. O 6 de janeiro nos Estados Unidos e 8 de janeiro no Brasil foram articulados via plataformas digitais com uso de inteligência artificial. Portanto, é preciso proteger a democracia e é preciso ter um mínimo de governança para que se tenha transparência, inteligibilidade, controle humano da tecnologia e, por fim, e esse é o último tópico, para evitar o que se tem denominado de singularidade, que é o risco de as máquinas dominarem os humanos e não o contrário. Eu disse no começo que os computadores alimentados com os programas de inteligência artificial, eles não têm consciência de si mesmos. Eles não diriam, como Descartes, penso, logo existo. Não têm consciência. Mas teme-se o risco de que possam adquirir. Porque se adquirirem consciência, com o volume de informações que são capazes de processar e a velocidade com que são capazes de processar, se tiverem consciência de si próprios, se tiverem vontade própria, quem vai dominar o mundo vão ser as máquinas. Aqui vejo na plateia meu querido amigo, parceiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Galvão. Criamos juntos o programa de pós-graduação da UERJ. Uma alegria ter você aqui, Paulo. E, portanto, é preciso conter esse risco da singularidade, que é o risco de as máquinas tomarem conta. Fizeram uma pesquisa com os cientistas e eles maciçamente disseram que o risco disso acontecer, das máquinas tomarem conta, como acontece nos filmes de ficção científica, que o risco é de apenas 10%. E eu fiquei relativamente tranquilo na suposição de que 10% fosse um risco pequeno. Até que eu li um artigo do Yuval Noah Harari, em que ele disse duas coisas que me impressionaram muito. A primeira: você entraria num avião
Se o projetista do avião dissesse que tem 10% de chance de o avião cair, opa, eu acho que eu não entrava, não. Mas o segundo comentário que ele fez, dimensionando o impacto que a inteligência artificial vai produzir nas nossas vidas, é que a inteligência artificial generativa já hackeou o sistema operacional da cultura humana, que é a linguagem, que é a capacidade de comunicação. E vejam então, com a capacidade que tem de armazenar todo o conhecimento já produzido pela humanidade, literário, artístico, científico, pelo menos desde 3.500 a.C., quando os sumérios inventaram a escrita, a capacidade de armazenar todo o conhecimento humano, associado à velocidade com que são capazes de processar as informações, volume e velocidade, nós corremos o risco de vivermos num mundo em que as principais obras literárias, as principais obras de arte, os principais papers científicos vão ser feitos por inteligência artificial. E esse é um impacto ético, existencial, extraordinário sobre o mundo que nós vivemos. O mundo em que, se um jovem quiser seduzir uma moça, pode pedir ao ChatGPT: eu queria um poema de amor no estilo de Camões, e apresenta para a moça uma espécie de Cyrano de Bergerac tecnológico. Portanto, há mudanças em curso no horizonte das nossas vidas que vai mudar de maneira muito profunda o significado de ser humano na Terra. E, portanto, nós vamos ter que fazer escolhas éticas muito difíceis e muito importantes num futuro muito próximo. Isso era o que eu queria dizer sobre inteligência artificial. Eu queria falar um pouquinho sobre democracia. Eu tentei traduzir, eu tenho procurado estudar e ler, tentei traduzir da forma mais simples o que eu consegui aprender sobre inteligência artificial. Como muitos saberão, nós lançamos no Conselho Nacional de Justiça e no Supremo um pacto pela linguagem simples. Estamos celebrando acordos com todos os presidentes de tribunal para o mundo do direito deixar de ser esse mundo hermético de frases esquisitas e ininteligíveis. A ideia do pacto da linguagem simples é falar com sujeito, verbo e predicado, sempre que possível nessa ordem. E nós já temos problemas demais no direito. Nós já temos uma linguagem estranha. Quem é do direito aqui saberá. Embargos infringentes, ou no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Isso é horrível. Outro dia disse mutuo feneratício, que parece uma posição do Kama Sutra. E outras palavras desnecessárias, de chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira, chamar mandado de segurança de remédio heróico, chamar o Supremo de excelsior pretório. A gente precisa acabar com essas coisas e falar simples. A linguagem não pode ser um instrumento de poder que exclui do debate as pessoas que não têm a chave daquele conhecimento, porque essa é uma forma autoritária de armazenar conhecimento. E o conhecimento existe para ser socializado, para ser distribuído por todas as pessoas, e o judiciário tem que ser capaz de se fazer entender. Mas tudo na vida tem limite. Como ensinou Aristóteles, para tudo na vida existe a justa medida. Não precisa usar latim. Antigamente se usava latim porque se estudava latim no clássico, mas isso já acabou. Eu sou da geração que estudou química orgânica e não latim. Nunca me serviu para nada, desculpe eu dizer isso. Mas, se quiser usar latim aqui e ali, tem uma expressão latina tradicional que é dormientibus non succurret ius, que significa
direito não socorre aos que dormem, senão ocorre a prescrição, ocorre a perda do direito. Não vão traduzir dormientibus non succurrit ius, por exemplo, por camarão que dorme a onda leva. É preciso ter parcimônia, essa também é uma palavra que a gente deve fugir dela, na utilização da linguagem. Existe uma linguagem técnica, existe uma linguagem civilizada, mas não é preciso. Antigamente, quanto mais difícil a pessoa falava, mais inteligente ela era considerada. Isso acabou. Quem sabe do que está falando, fala de maneira simples e inteligível, ou senão, não serve esse conhecimento. O mundo vive um momento em que a democracia, esse é o nosso segundo tema, vem sendo profundamente questionada. A democracia constitucional, ela foi a ideologia vitoriosa do século XX e derrotou todas as alternativas que se apresentaram. O comunismo, a partir da Revolução Russa de 17, o fascismo na Itália de Mussolini, a partir dos anos 20, o nazismo na Alemanha de Hitler, a partir dos anos 30, e depois da Segunda Guerra, derrotou também os regimes militares que marcaram muitos países, inclusive o Brasil, no âmbito da Guerra Fria, e os fundamentalismos religiosos que assinalaram o mundo no final do século XX. Todas essas alternativas foram derrotadas pela democracia constitucional, que vira do século XX para o século XXI, com mais de 120 países podendo ser identificados como democráticos. A democracia constitucional é um conceito equiparável a uma moeda com duas faces, que contrapõem valores distintos que se somaram. De um lado, significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria. E do outro lado, significa poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. A significar, as maiorias que representam a democracia podem muito, mas têm que respeitar as regras do jogo, que são o Estado de Direito, e os direitos fundamentais de todos. Se numa sala estiverem 10 católicos e 2 muçulmanos, os 10 católicos não podem deliberar jogar os 2 muçulmanos pela janela. E por que não podem, se eles são a maioria? Não podem, porque a democracia não é só a vontade da maioria. Existem regras do jogo e existem direitos fundamentais que precisam ser respeitados. Embora a democracia tenha sido a ideologia vitoriosa do século XX, alguma coisa parece não estar indo muito bem no mundo contemporâneo, num contexto que tem sido identificado pelos autores como democracias iliberais, recessão democrática, constitucionalismo abusivo, legalismo autoritário e outros nomes depreciativos que identificam processos históricos como os que ocorreram na Hungria, na Polônia, na Rússia, na Turquia, nas Filipinas, na Venezuela, na Nicarágua. Processos de erosão democrática conduzidos por líderes que foram eleitos, não mais por golpes de Estado, líderes eleitos que, no entanto, tijolo por tijolo, desconstroem alguns dos pilares da democracia. Mesmo democracias consolidadas no mundo sofreram um impacto do avanço do populismo autoritário e do descrédito das instituições, como aconteceu com o Reino Unido na saída da União Europeia, como aconteceu nos Estados Unidos nas eleições de 2016. O que está acontecendo no mundo? É esta ascensão do populismo autoritário e frequentemente extremista. O populismo autoritário, ele pode ser de esquerda ou ele pode ser de direita, embora a marca dos riscos contemporâneos seja esse populismo de extrema direita, frequentemente misógino, homofóbico, racista
e antiambientalistas. Uma das marcas do populismo é essa divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo trabalhador, honesto, conservador, e eles, as elites cosmopolitas, progressistas e corrompidas. Numa democracia não existe essa dualidade. A democracia tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, tem lugar para conservadores, só não tem lugar para quem não sabe respeitá-la, para quem não respeita as regras do jogo, para quem não respeita os resultados eleitorais democraticamente apurados. O populismo autoritário se socorre de estratégias mais ou menos padronizadas pelo mundo. O uso das redes sociais para comunicação direta com os seus apoiadores, um bypass das instituições intermediárias, do legislativo, da imprensa, da universidade, da sociedade civil em geral, e os ataques aos órgãos institucionais que existem para limitar o poder das maiorias, como são as Supremas Cortes. Em todos os países onde o populismo autoritário se estabelece, ele procura capturar as Supremas Cortes ou preencher as vagas com juízes submissos. Nos países em que isso não acontece, é porque eles já dominaram as Supremas Cortes, como o mundo atual bem demonstra. Portanto, essas estratégias levam a uma erosão da democracia. Aconteceu em muitas partes do mundo e, em alguma medida, também aconteceu entre nós. Ocorreram alguns fenômenos com impacto no Brasil, mas fenômenos de caráter global. O primeiro deles, que eu destacaria, foi o avanço de uma extrema-direita que capturou o pensamento conservador. Como eu disse e gosto de repetir, o conservadorismo é uma das opções legítimas da democracia. O problema da extrema-direita é a intolerância, é a inaceitação do outro, é não admitir que o outro tenha direitos, que o outro seja diferente, que o outro pense diferente. E por isso que vem o racismo, é por isso que vem a homofobia, alguém se considerar melhor do que os outros. Poucas coisas são mais tristes na vida, poucas derrotas são maiores para o espírito humano do que alguém se achar melhor do que os outros. Se tem uma coisa essencial na vida, é a igualdade. E, portanto, em muitas partes do mundo, houve uma captura do pensamento conservador pelo extremismo. Em segundo lugar, esse uso das plataformas digitais para disseminar a desinformação, disseminar os discursos de ódio, disseminar as teorias conspiratórias. Quem acompanhou, ou quem está acompanhando as investigações que estão em curso, confirmou o que já se sabia, de que há um gabinete do ódio, de que há pessoas, que há líderes pedindo que se dissemine desinformações e acusações contra os seus colegas, porque não pensam igual, porque não aderiram ao golpe. Essa é a utilização das redes sociais para fazer mal a quem pensa diferente. Ninguém tem o monopólio da virtude, ninguém tem o monopólio da verdade, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. É possível amar o Brasil de diferentes maneiras legítimas. E, portanto, nós precisamos recuperar um pouco esse espaço de civilidade na vida, que é a capacidade de discordar, sem precisar desqualificar o outro, sem precisar ofender o outro. Nós precisamos de há três coisas que fazem muita diferença na vida. E eu diria aos calouros e aos queridos amigos, três coisas. A primeira, a integridade. A integridade vem antes da ideologia, ser correto. Vem antes da ideologia.
Ser correto significa, no espaço privado, não passar os outros para trás e no espaço público não desviar dinheiro. É simples assim. Em segundo lugar, a civilidade. A civilidade é a capacidade de tratar o outro com respeito e consideração, independentemente do que ele pensa. Porque todo mundo tem a liberdade de pensar o que queira pensar, desde que não seja violento, nem procure excluir o direito dos outros. E, em terceiro lugar, viver a vida com algum grau de idealismo, que é a capacidade de sair de dentro de si e descobrir o prazer que há na vida de você servir ao outro, de servir ao seu país. É legítimo todo mundo buscar o próprio interesse. Ninguém precisa abdicar de si para ser idealista. Mas o idealismo está para a vida pública um pouco como o amor está para a vida privada, que é a capacidade de cada um sair de dentro de si e desfrutar a alegria de fazer a felicidade do outro, de servir ao outro. É isso que verdadeiramente é amar. Portanto, esse uso do ódio e da mentira como estratégia política precisa ser enfrentado, porque é um esforço de o mal prevalecer sobre o bem. E um terceiro processo histórico global, que repercute também no Brasil, é o uso abusivo da religião. A captura da religião para servir a causas políticas temporais e não espirituais. E a instrumentalização de líderes religiosos para captarem votos e dizerem: o meu adversário é o demônio, ou quem apoiar o meu adversário não vai para o céu. Essa é uma forma bárbara, anticristã, de lidar com a religião. Uma das coisas que mais me impressionou nos ataques do 8 de janeiro ao Supremo foi a descrição de um dos policiais judiciais do Supremo, de que depois de quebrar vidros, retratos, móveis, xingarem, picharem as paredes, as pessoas se ajoelhavam e rezavam fervorosamente. E eu fiquei tentando entender que estranha mistura poderia ser da religiosidade com o ódio, porque a religião verdadeira, a espiritualidade, é o oposto do ódio, é o oposto da violência. É a capacidade de lidar com o outro e compreender o outro, mesmo quando ele esteja tendo um comportamento absurdo. E ainda assim, ser capaz de procurar compreendê-lo e convertê-lo. Portanto, é preciso acabar com esse uso abusivo e indevido da religião. A religião é uma coisa muito importante na vida, mas é um espaço da vida privada. A manipulação política da religião é uma covardia contra as pessoas, é um abuso da fé das pessoas. E no Brasil, esses foram fenômenos globais. E no Brasil, a democracia enfrentou as suas próprias dificuldades, com o esvaziamento da participação da sociedade civil nos últimos anos, o desmonte dos órgãos de proteção ambiental, o desmonte dos órgãos de proteção das comunidades indígenas, a não demarcação de terras indígenas. Uma coisa que às vezes passa mais abaixo do radar do que devia. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E durante a pandemia da Covid-19 morreram no Brasil 10,2% das vítimas da pandemia. 5 vezes mais vítimas do que a média mundial. A documentar, estão aqui conosco duas grandes cientistas que se batem pela ciência, se batem contra o anticientificismo, contra as campanhas anti-vacina. 5 vezes mais pessoas morreram do que o necessário no Brasil, pela má gestão da pandemia, pelo negacionismo, pelo anticientificismo. Isso não tem a ver com ideologia. A ciência não tem ideologia. A matemática não tem ideologia. As coisas acontecem independentemente da gente gostar ou não gostar. E, portanto,
Esse foi um impacto dramático sobre a vida brasileira, pessoas que morreram sem ar, sem respiradores. Tivemos a paralisação do Fundo Amazônia e do Fundo Clima. O dinheiro estava na conta, que é dinheiro estrangeiro carimbado. Preferiram não apresentar nenhum projeto do que enfrentar a mudança climática ou enfrentar o desmatamento da Amazônia. É difícil de entender a percepção, essa ideia absurda de que preservação do meio ambiente é coisa de comunista. Se destruir a Amazônia vai fazer mal para o mundo, para liberais, para conservadores, progressistas e comunistas. Nem o Flávio Dino é comunista mais. Meu amigo querido. Portanto, nós vivemos momentos muito difíceis na experiência brasileira. Vivemos a tentativa de volta ao voto impresso, que no Brasil sempre significou fraude. E essas pessoas que invadiram o Supremo, o Congresso e o Palácio Presidencial, imaginem o que não fariam nas sessões eleitorais em que imaginassem que fossem perder. E por isso mesmo, quando eu era presidente do TSE, eu me empenhei imensamente por antecipar o que vinha vindo. Nós tivemos politização das Forças Armadas, depois de quase 35 anos de comportamento exemplar, depois de uma ditadura que cobrou um preço altíssimo das Forças Armadas, em episódios dramáticos como a morte do Herzog, como o episódio do Rio Centro, décadas de comportamento exemplar e de recuperação de prestígio das Forças Armadas, para serem arremessadas na política e voltarmos a ter general em palanque. Quando se discutia a lisura das eleições, porque não tinha nada para esconder, convidei um representante das Forças Armadas para estar dentro do TSE, numa comissão de transparência, e ajudar a dar transparência e ajudar na segurança, com lealdade, evidentemente, que é um valor que se ensina nas Forças Armadas, e por uma má liderança, em vez de ajudarem, ficaram tentando obter informações para levantar suspeitas e facilitar os ataques, e chegaram a ponto de publicar informações reservadas dos programas na rede social para facilitar as pessoas a nos atacarem. Comportamento desleal, não da instituição, mas apenas dos que foram conduzidos por uma má liderança. Felizmente, as coisas começam a voltar ao normal. Mas é preciso pensar que nós chegamos, como revelam as investigações, mais perto do que imaginávamos do impensável. Na virada, quer dizer, já avançado o século XXI, planejamento de golpe de Estado, como se fosse possível voltar à década de 60, à cultura de República das Bananas. Foi esse o risco que nós vivemos no Brasil. Triste como possa parecer, mas as instituições venceram e, portanto, na vida, nas palavras de Nietzsche, se não me mata, me fortalece. E, portanto, eu acho que nós saímos disso tudo melhores do que nós entramos. Eu vou falar só mais 2 minutos, e eu tranquilizo todo mundo, eu não falo mais do que 1 hora, portanto, nós estamos chegando no fim, mas eu queria falar 2 minutos sobre mudança climática, que é um tema que precisa estar no radar das pessoas que pensam o mundo e das pessoas que vão fazer diferença no mundo. Essa é uma das questões definidoras do nosso tempo e da nossa ética. Porque, embora nós já estejamos sofrendo alguns efeitos do aquecimento global,
Na verdade, o que nós estamos falando é das próximas gerações e do mal que nós podemos estar fazendo às próximas gerações, ao mundo dos nossos filhos e ao mundo dos nossos netos. 3 fatores dificultam o enfrentamento da mudança climática. O primeiro deles é um misto de ignorância com negacionismo. Apesar da quase totalidade dos cientistas dizerem que a atuação do homem está produzindo o aquecimento global e que vai haver consequências graves de derretimento de calotas polares, de elevação do nível dos oceanos, uma cidade como Rio, e dos eventos climáticos extremos de secas, furacões. Apesar dos cientistas dizerem que a causa disso é a atuação do homem sobre a Terra, há muitas pessoas que ainda são negacionistas da questão ambiental. Em segundo lugar, a política não tem os incentivos desejáveis para enfrentarem o problema, porque o dano ambiental que nós estamos produzindo hoje só vai ter as suas consequências daqui a 25, 50 anos. As emissões de hoje não produzem efeito imediato. Elas vão se acumulando ao longo do tempo. E a política se move por circunstâncias de curto prazo, que são as próximas eleições. E nós precisamos de um planejamento de 30, 50, 100 anos em matéria de aquecimento global, de mudança climática. Em terceiro lugar, as dificuldades são enfrentadas porque não há soluções locais. As soluções têm que ser globais. O desmatamento da Amazônia não prejudica só o Brasil. Ou as emissões de petróleo nos Estados Unidos não prejudicam só os Estados Unidos. A poluição ambiental, a degradação ambiental não respeita fronteiras. E é por isso que é preciso acordos globais, como é o Acordo de Paris de 2015. O problema é que as pessoas não respeitam, não estão cumprindo as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa. A palavra-chave continua a ser desenvolvimento sustentável. Todos os povos, a cada tempo, têm o direito de explorarem os recursos naturais para o seu desenvolvimento, desde que respeitem as necessidades das gerações futuras de se valerem dos mesmos recursos. É isso que é desenvolvimento sustentável. E nós vivemos esse problema do aquecimento global, que é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O que é o aquecimento global? A radiação solar, os raios solares, eles atingem a Terra e são refletidos de volta para o espaço. Porém, parte dessa radiação, parte desse calor, fica retida na atmosfera por gases que existem na atmosfera e que são chamados gases de efeito estufa. Essa retenção de calor permite que a temperatura da Terra seja compatível com a vida humana como nós a conhecemos. É bom que seja assim. Porém, desde a Revolução Industrial, a primeira, o uso de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural aumentou exponencialmente a quantidade de gases de efeito estufa que há na atmosfera, notadamente o carbono, o dióxido de carbono. Aumentou imensamente a quantidade de gases de efeito estufa e, portanto, aumentou a retenção de calor. Isso é que é o aquecimento global. E, portanto, a transição energética para combustíveis que não sejam fósseis, mas que sejam renováveis, passou a ser fundamental para nós combatermos a mudança climática e o aquecimento global. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O Brasil tem todas as condições para se tornar a grande liderança ambiental global. Esse é o nosso papel nesse momento histórico da nossa história. Nós não temos condições hoje de sermos uma grande liderança industrial. Acho até que devemos lutar para ser, mas não temos. Não temos condições de sermos uma grande liderança tecnológica. Acho que devemos nos esforçar para ser, mas não somos. Mas temos condições de sermos a grande liderança global ambiental.
porque nós temos energia limpa. A energia no Brasil é predominantemente hidráulica, sobretudo a energia elétrica, ela é hidráulica, que é uma energia limpa e renovável. Em segundo lugar, nós temos imenso potencial de energias renováveis, solar, eólica, que é a do vento, e biomassa, sobretudo a da cana-de-açúcar. Portanto, nós temos condições de liderar a transição energética no mundo. E, em terceiro lugar, nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo. Pela preservação da maior biodiversidade do mundo, da maior quantidade de espécies. Quando se destrói uma espécie, não se imagina o efeito sistêmico que isso pode ter. A destruição de uma espécie, os cientistas confirmarão, pode significar, ou o desmatamento, a expansão de uma nova pandemia com um novo vírus que estava lá, armazenado na floresta. Em segundo lugar, a Amazônia presta um serviço inestimável no ciclo da água. O rio Amazonas despeja 20% da água fresca, da água potável do mundo no Oceano Atlântico. E tem os rios voadores que irrigam toda a América do Sul. Não haveria agronegócio no Centro-Oeste sem a Amazônia, sem as chuvas que vêm da Amazônia. É uma ignorância imaginar que haja antagonismo entre preservação ambiental e agronegócio. Eles são complementares. Só uma mentalidade abstrusa que procura dividir as pessoas é que poderia difundir esse equívoco. É claro que grilagem com desmatamento ilegal, não. Mas agronegócio lícito é muito bom para o país, traz progresso, mas depende do meio ambiente preservado. E, em terceiro lugar, a Amazônia é o maior armazenador de dióxido de carbono do mundo, pela fotossíntese que toda a floresta faz. Portanto, nós precisamos pensar, com a ajuda do mundo, mas sem perda de soberania, em desenvolver uma bioeconomia da floresta que faça com que ela de pé valha mais do que derrubada, porque ela é um patrimônio da humanidade e nós precisamos reflorestar o que foi degradado e, tanto quanto possível, cobrar do mundo por esse tipo de serviço ambiental para ajudar a preservar a própria Amazônia. O Brasil, justiça seja feita, cumprindo o Acordo de Paris, acaba de repactuar as suas contribuições em relação ao aquecimento global, que se chama Contribuição Nacional Determinada. O Brasil se comprometeu a, até 2025, reduzir em 48% as emissões de carbono e até 2030, 53%. E se comprometeu, isso vai ser uma realização extraordinária se conseguir, a um desmatamento líquido zero até 2030. Líquido porque algum grau de desmatamento é inevitável, mas tem que compensar com o reflorestamento. Portanto, esse é, em matéria ambiental e de mudança climática, o grande papel que o Brasil pode assumir. Eu li, certa vez, Padre Anderson, Padre Antônio Augusto, que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com 130 palavras. E que William Harrison fez o maior discurso de posse, com mais de 8.000 palavras, pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, onde as posses são ao tempo e no inverno. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. E, portanto, eu vou concluir com 3 ideias básicas. A primeira, a crise da democracia no mundo se deve a muitas razões políticas, sociais, econômicas. A democracia vai ter que se reinventar, porque o populismo autoritário, ele cresce nos desvãos da democracia, nas promessas não cumpridas
de igualdade de oportunidades e de prosperidade para todos. É por essa porta que entra o extremismo, que entra o radicalismo. E, portanto, nós vamos ter que reinventar a democracia em certos aspectos da representação política. E a democracia tem que ser capaz de enfrentar com maior eficiência a pobreza e a desigualdade. E os países do hemisfério norte estão aflitos com a imigração, porque impõe uma ordem econômica global que tira as condições de sobrevivência de muitos países e as pessoas têm que ir embora para sobreviver. Ninguém vai embora da sua terra por vontade própria. As pessoas só vão embora por necessidade e porque há uma ordem econômica que traz opulência para uns e miséria para outros. Em segundo lugar, a mudança climática e o aquecimento global não são questões abstratas e não são questões distantes. Elas estão chegando. Nós tivemos inundações no Rio Grande do Sul, queimadas no Canadá, furacões em diferentes partes do mundo. O cerco vem se fechando do aquecimento global. E, portanto, nós temos o dever moral para com as novas gerações de enfrentarmos desde logo esse problema, e o Brasil deve ser uma liderança global nessa matéria, liderando inclusive a transição energética. E por fim, a inteligência artificial traz consigo enormes potencialidades de melhoria nas condições de vida na Terra. Porém, a sua regulação se tornou imprescindível para que esse avanço tecnológico sirva à causa da humanidade e não seja destrutivo para todos nós. Uma regulação que tem que acertar a justa medida para que ela possa avançar sem sair de um trilho ético. E por fim, eu diria que nesse mundo de todas as modernidades que nós tratamos aqui, os valores essenciais, os valores existenciais que devem pautar a vida de todos nós, a vida boa. A vida boa não é uma vida de flosão, a vida boa é uma vida bem vivida, com ética e felicidade. Os valores que devem pautar a vida boa, eles continuam a ser os mesmos: o bem, a justiça e a dignidade humana. Muitíssimo obrigado.